Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui para finalizarmos essa série sobre depressão e por que sentimos a necessidade de introduzir uma introdução sobre depressão. Não é o nosso foco o canal falar sobre depressão. Todavia, diante de um contexto tão extremo, de pessoas que estão sendo tão comprometidas com essa doença do século, observamos essa necessidade de passar conhecimento a uma população chamada cristãos. Diante das minhas experiências de vida, eu tenho alguns relatos de pessoas que nos seguem na rede social, que conversa com a gente no privado. E a última informação essa semana foi de uma irmã que uma pessoa da igreja dela tinha e fazia tratamento de um quadro intenso de depressão, se suicidou. Foi a óbito devido à depressão. Então, não é algo simples, não é uma doença que a gente tem que deixar de lado porque achamos que vai comprometer, que vai interferir nas questões de fé. Não tem nada a ver. Se algum cristão tiver diabetes, ele vai ao médico para se tratar. Se ele tiver hipertensão, ele também vai, uma gastrite e etc. A depressão também é a mesma coisa. Por isso a necessidade, eu sofri de depressão e eu sei o que, eu tentei suicídio 2 vezes. A dor era tão intensa que eu não queria viver. A pessoa que tem depressão não é só um estado de tristeza que passa alguns dias e depois melhora. A depressão, ela no estágio um pouquinho mais avançado, ela é grave. O ser humano não tem condição nenhuma de desejo para viver. Ele se isola. A tristeza, aquela dor, ela é contínua. Aquela indisposição para tudo. Ele só tem vontade de ficar isolado e sozinho. Não são todas as pessoas que se comportam dessa forma. No entanto, quando o estágio está bem elevado, é um ponto no qual o ser humano não tem condições de se manter por ele mesmo sem ajuda. Por isso, eu falo esse apelo até a vocês. Deem atenção a vocês, porque é de suma importância. Não importa o que o outro vai pensar. Não importa o que o seu pastor vai pensar, o que o padre vai pensar, o que o seu líder espiritual vai pensar. Não importa o que qualquer um venha a pensar. É de suma importância você cuidar de você mesmo. Eu sei que não existe um grande tabu quanto a isso no meio cristão. Eu falo isso porque eu sou cristã e eu sofri muito com isso. Por isso que eu vejo a necessidade de implantar. Eu não vou ficar falando sobre depressão no canal porque isso não é objetivo. Mas sempre que houver a necessidade, irei sim abordar algum assunto importante. Eu conheço muitas pessoas do meio cristão que sofrem muito, que são julgadas, que são discriminadas por apresentar um quadro de depressão, um comportamento de depressão. E eu deixei para essa última fase falar um pouquinho sobre as questões genéticas e biológicas que interferem no quadro da depressão, porque nós não iremos falar muito, é só uma pincelada. No entanto, é de suma importância dar atenção quanto a isso. Segundo o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde, 40% de chance relacionada aos fatores biológicos e genéticos de uma pessoa desenvolver aí um quadro de depressão. Ou seja, é 40% de chance voltado para as questões biológicas.
Aí imagine, tem as questões biológicas, essas questões genéticas que já vem aí, né, de todo o cromossomo recebido do pai ou da mãe que teve, ou do avô que teve, ou da avó que teve. E aí juntando esse gene que já vem defeituoso nesse quesito, mais as questões ambientais, esse ser humano vive em contínuo conflito nas suas relações familiares, nas suas relações de trabalho, mais o estresse, vamos dizer, da faculdade, mais a qualidade de vida atualmente que quase ninguém tem, principalmente no estado como São Paulo, na capital, o estresse extremo, a poluição, esse trânsito que a gente às vezes passa 2, 3 horas só de ir ao trabalho e mais 2, 3 horas para retornar do trabalho. Além das questões de alimentação, de sono e repouso, de exercício físico, tudo isso contribui. Em outras questões também a gente pode mencionar alterações hormonais, por exemplo, na mulher aí na faixa etária da menopausa, os adolescentes também, que tende a ter essa predisposição mais intensificada devido a essas questões hormonais, de alteração biológica e etc. Pessoas que estão vivendo quadros de, vamos dizer, de tratamento com câncer ou qualquer outra patologia que está sendo muito agressiva à sua saúde, comprometendo, deixando um quadro debilitado. Imagina, são muitos fatores. As questões dos neurotransmissores que influenciam muito nesse processo de depressão também. E os 3 principais para essa patologia é a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Esses 3 neurotransmissores que são produzidos na região cerebral e que contribuem muito para o mantimento ou não da saúde emocional, em específico a depressão. Essa composição bioquímica que é produzida, essa substância que é produzida no organismo do ser humano, diante de todas essas reações que nós comentamos, diante de todos esses conflitos que nós comentamos, mais o fator genético, mais a qualidade de vida, ainda tem aqueles que fumam, que bebem. Imagina tudo isso junto, mais a predisposição genética de 40%, possivelmente esse indivíduo vai desenvolver um quadro de depressão. Por isso, é importantíssimo o acompanhamento com o profissional. O psicólogo, ele vai trazer técnicas e intervenções de anos de estudo, são 5 anos de faculdade, para ajudar esse ser humano. E o médico vai usar da medicação que compõe essas substâncias que possivelmente pode estar em falta no organismo, diante do que a gente está falando dos neurotransmissores, substâncias bioquímicas elaborada, formulada, né, por via farmacêutica, para aí ajudar esses neurotransmissores manter aí o equilíbrio dentro da sua normalidade, quando possível. Então, eu falo para vocês, eu conheço muitos cristãos que não procuram ajuda com vergonha, medo do julgamento, da discriminação, do preconceito, até mesmo desse meio na relação cristã, no âmbito igreja, no âmbito família. Não deixe de se cuidar. Eu tentei suicídio por 2 vezes, de tão grande que era o sofrimento na minha adolescência. Eu tinha medo do que as pessoas iriam pensar, mas eu não tinha medo de fazer aquele ato. Então, cuide de você, dê atenção a você. Esse assunto, ele traz um imenso estímulo ao meu coração, à minha vida, de continuar trazendo, abordando alguma coisa sobre, porque eu sei a importância que é falar sobre isso no meio cristão.
Vamos quebrar esse tabu de que é frescura, de que é falta de fé, que é pecado, é uma doença e precisa de tratamento, de acompanhamento, de acolhimento. Cuide de você, por favor, cuide de você. Dê atenção à sua saúde, dê atenção às suas emoções, às suas dores, o seu sofrimento e não ligue para o que as pessoas irão pensar. Tudo bem? E no que eu puder fazer, pode contar comigo. Tudo de bom, um abraço forte e fica com Deus.